Vamos meditar agora na palavra do Senhor. Eu convido os irmãos a abrirem na carta aos Hebreus, capítulo 2. Nós veremos do versículo 1 ao versículo 4. Depois oraremos ao Senhor para pedir que Ele nos conduza nesse momento, que nossa mente não vagueie, que o nosso coração esteja atento à palavra do Senhor. Hebreus, capítulo 2, versículos de 1 a 4. Hebreus, capítulo 2, de 1 a 4, diz assim a palavra do Senhor. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação? A qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Vamos orar ao Senhor, pedir que nesse momento Ele aplique sua palavra aos nossos corações. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos por tua palavra, lida nesse momento. Um trecho pequeno dentro de uma carta que compõe a tua palavra revelada a nós. Texto escrito um pouco mais de 2000 anos, mas que fala no nosso coração até hoje, porque tua palavra ela é viva e eficaz. Te peço, ó Pai, por cada um de nós que está aqui, que o Senhor fale no nosso coração, que o Senhor conhece nossa história, aquilo que nós estamos passando, nossa vida hoje diante do Senhor. Então, que a tua boa mão nos conduza nesse momento, Pai. É isso que nós te pedimos no nome de Jesus Cristo. Amém. Eu não sei quantos dos irmãos já tiveram a oportunidade de poder ver uma casa, que logo no início, depois de uma construção, aquela casa estava bem bonita e formosa e chamava a atenção de todo mundo que passava. Mas aí os anos vão se passando, e aí você começa a perceber que a casa está caindo um pouco aos pedaços, a tinta ela não foi renovada, ela está cheia de infiltrações, e ela perdeu aquele brilho, aquela beleza de logo quando ela foi inaugurada, logo quando a reforma foi então finalizada. Eu particularmente pude viver isso uns dias atrás. Eu fui em uma casa que eu tinha ido quando eu era adolescente. Uma casa grandiosa, piscina, um gramado extraordinário. Pense numa casa bonita, que dava gosto de se ver. 10 anos depois, eu pude ir nessa mesma casa e a casa já estava toda caída, toda derrubada, como a gente costuma falar. A casa não tinha mais aquele brilho, porque ela foi negligenciada pelo dono. O dono não foi alguém prudente, mas foi alguém negligente, que não fez as reformas necessárias, os reparos, não fez a pintura que era necessária no decorrer dos anos, porque tudo que é belo também precisa de cuidado, de atenção, de reforma. Porque se a gente for negligente com algo que é bonito, algo que é belo, aquilo vai perder a beleza, porque o tempo vai desgastar aquilo ali. E é isso que acontece também com a nossa fé, a nossa caminhada, a nossa vida com Deus, se nós formos negligentes com ela. Não é sobre uma casa que o autor aos Hebreus está falando aqui, mas ele mostra como é a vida do homem, se nós formos negligentes para com a salvação, para com tão grande salvação que nós temos em Cristo Jesus. Como o homem pode se aproximar de Deus é uma pergunta que é feita durante toda a história. Filosofia e diversas ciências já tentaram responder isso e não encontram essa resposta fora, mas essa resposta a gente pode encontrar na palavra do Senhor. E o autor aos Hebreus traz a resposta disso, que o homem pode se aproximar de Deus através do perfeito sumo sacerdote que é Cristo. Então, durante todo o capítulo, toda a carta aos Hebreus, na verdade, o autor aos Hebreus vai trazer Cristo como esse sumo sacerdote perfeito, como alguém que pode reconciliar a nossa vida com o Senhor. E o autor aos Hebreus ele direciona essa carta ali aqueles crentes que estão passando por um contexto de vida difícil. Eles estão sendo perseguidos por causa da sua fé em Cristo.
Eles não estão tendo um momento fácil de vida, como esse que nós temos aqui no contexto do Brasil, onde nós podemos abrir as portas da nossa igreja, cultuar o Senhor livremente, sem correr o risco. Na verdade, eu sem ter o medo que os nossos irmãos no Oriente têm, de que vai chegar alguém armado e detonar todo mundo. Aqui o contexto que os crentes hebreus estavam vivendo ali era o contexto de perseguição por causa da sua fé em Cristo. Muitos estavam sendo mortos, muitos estavam tendo seus negócios prejudicados, muitos estavam abandonando a sua fé em Cristo por isso. Então o autor aos Hebreus, preocupado com essa situação, preocupado com esses crentes vivendo um momento delicado na sua fé, ele escreve essa carta querendo encorajá-los a suportarem a perseguição, a não se desviarem do Senhor, a perseverarem na fé e, acima de tudo, a não serem negligentes com a salvação, com tão grande salvação que eles receberam do Senhor. A não serem negligentes como o dono daquela casa que eu citei no início, que tinha algo tão belo, mas que o tempo foi passando, ele foi sendo negligente e aquela casa foi caindo aos pedaços e se tornando uma ruína, um lugar onde a gente olha hoje, não quero morar nesse lugar. Então a preocupação do autor aos Hebreus é que a nossa vida com o Senhor, que a vida daqueles crentes com o Senhor, não se tornasse como essa casa que eu citei, não se tornasse algo feio por causa da nossa negligência. E é um risco muito grande de nós como crentes nos acostumarmos com a nossa vida de crente, de vir à igreja, entrar por essas portas, cultuar o Senhor, servir em um ou outro ministério quando a gente serve, e a gente ser negligente com tão grande salvação que nós recebemos do Senhor. Por causa disso, nós somos chamados, a palavra do Senhor nos chama a não baixarmos a guarda, a não deixarmos de fazer as reformas necessárias, os reparos necessários na nossa vida, para que não sejamos negligentes com essa salvação que nós cantamos. Salvador maravilhoso, Deus que tomou o meu lugar, Cordeiro entregue ao Calvário, morto para nos salvar. Que era o perigo que esses crentes corriam por causa da perseguição, e é o perigo que nós corremos também hoje, de nos acostumarmos a sentarmos nesses bancos e sermos negligentes com a salvação que recebemos de Cristo. Por isso eu gostaria de meditar essa noite com os irmãos em cima do tema: não negligencie a sua salvação. Não negligencie a sua salvação. E em primeiro lugar, para que a gente não seja negligente com essa salvação, nós precisamos nos apegar à palavra do Senhor. Peço que você volte os seus olhos do versículo 1 até a primeira parte do versículo 3. O texto vai dizer: por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação? O autor aos Hebreus, aqui no capítulo 2, vai dizer por esta razão. Qual razão? Ele está se referindo àquilo que ele começa a carta dizendo, no capítulo 1, versículo de 1 a 4, mostrando que por causa disso, agora é hora de executar aquilo que foi dito no capítulo anterior. Volte os seus olhos ao capítulo 1, versículo de 1 a 4. O autor aos Hebreus diz o seguinte: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata de seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. O autor aos Hebreus está dizendo aqui no capítulo 2, por esta razão. Qual razão? Nesses últimos dias, o Senhor nos falou de forma definitiva pelo Filho. Ele fechou o cânon da Escritura, a revelação final através de Cristo. Então, por esta razão, por causa de Cristo, por causa dessa revelação na palavra finalizada, é importante que nós nos apeguemos. É uma ordem que nos apeguemos a essa palavra. E o verbo aqui no grego dá uma ideia um pouco superior à ideia que a gente tem do se apegar hoje. Você que tem filho vai certamente lembrar ou relembrar alguma situação dessa. Ele é muito apegado a um brinquedo. Aí brinca, não larga aquele brinquedo. Tem um bocado.
mas só quer brincar com aquele. E depois de um tempo, o que é que acontece? Ele enjoa daquele brinquedo e começa a brincar com outro. Aí ele vai avançando na idade e os brinquedos vão mudando, mas só que ele estava naquele momento apegado àquilo ali. Mas não é esse apego que o autor aos Hebreus está querendo destacar aqui. O verbo traz uma ideia de uma ação que não tem um período específico, é uma ação para toda a vida. Então esse apego à palavra do Senhor que o autor aos Hebreus nos chamou aquele crente dos Hebreus e nos chama também através da palavra, é que esse apego não seja o apego de uma criança que gosta muito de um brinquedo, se apega ali, aquilo, brinca, gosta muito e depois larga e troca por outro. É um apego que tem que ser constante, é um apego que tem que ser firme, um apego de forma abundante. E esse apego tem que ser o quê? A palavra, as verdades ouvidas, como ele destaca no versículo 1. Aquilo que nos foi dado por Cristo e registrado pelos autores inspirados, que Deus fez com que os direcionasse a escrever a palavra de Gênesis, Apocalipse, tudo aquilo que tem aqui. É palavra de Deus, é aquilo que nós devemos nos apegar. A pregação que chamou aqueles crentes hebreus à fé em Cristo e ofereceu ajuda àqueles que creram para que eles tivessem uma nova vida. É a essa palavra que eles deveriam se apegar em meio à perseguição e que nós devemos nos apegar. Poderiam os autores os leitores, na verdade, originais dessa carta estarem concentrados e dedicando atenção total a isso, porque eram palavras do Senhor, mas eles estavam sendo negligentes. A atenção deles estava em outro lugar. Deus deu a palavra final ali a eles, mas eles estavam menos interessados do que deveriam estar na palavra do Senhor. No momento onde eles deveriam estar com mais afinco, mais apegados, o que é que estava acontecendo? Muitos deles estavam se desviando e não se apegando à palavra do Senhor, vivendo a deriva. E é possível, sim, como crentes, vivermos de uma forma ao qual estamos à deriva, sendo negligentes com a palavra do Senhor, não apegados à palavra do Senhor. E ele vai mostrar que essa palavra é uma palavra importante, por isso que jamais dela nos desviemos. Ele destaca uma coisa e relaciona a outra, dizendo, olhe, se apeguem à palavra com firmeza, para que vocês não se desviem, para que a perseguição não tire vocês de longe do Senhor. E ele vai colocar aqui uma condição, se pois se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão e desobediência recebeu justo castigo. Se foi assim com aqueles que foram negligentes no Antigo Testamento e foram castigados, como nós escaparemos das mãos do Senhor se formos negligentes com tão grande salvação? E ele vai fazer essa referência mostrando as palavras faladas por meio de anjos, uma mensagem comunicada referindo-se à palavra que o Senhor, a lei que o Senhor deu aos israelitas ali no Monte Sinai, como registrou Estevão no final da sua vida em Atos, capítulo 7, versículo 38. Ele vai dizer o seguinte: é este Moisés, quem esteve na congregação do deserto, com o anjo que lhe falava no Monte Sinai e com os nossos pais, o qual recebeu palavras vivas para nulas transmitir. Essas palavras aqui faladas por meio de anjos, o autor aos Hebreus se refere a esse momento ali, onde Moisés recebe a revelação da palavra do Senhor. E transgressão e desobediência receberam justo castigo. Homem e mulher foram expulsos do jardim por causa da sua desobediência. A palavra do Senhor registra na lei as maldições que viriam sobre aqueles que desobedecessem a palavra do Senhor. Então, se homem e mulher foram expulsos do jardim por causa da desobediência, se a lei do Senhor trazia consequências aos desobedientes, o autor aos Hebreus vai dizer, quem dirá da gente, se formos negligentes com tão grande salvação? E ser negligente é desprezar, é saber o rico valor, é saber a importância e não dar valor a isso, não dar relevância à palavra de Deus, é desprezar, é andar de largo, é a gente ser negligente com tão grande salvação, é recusar dar ouvidos à palavra pregada, e isso traz consequências danosas à nossa vida que podem nos levar às ruínas. Por isso que Moisés ele instrui o povo do Senhor a amarrar a palavra do Senhor como se fossem suas testas, escrevê-las nos portões, nos portais das casas, para que eles estivessem em constante contato com a palavra do Senhor. Mas crentes se afastam do Evangelho.
apostatam, são negligentes. A gente corre o risco de estar sentado nesses bancos de igreja e estarmos ao mesmo tempo sendo negligentes com a nossa salvação. Por isso nós devemos dar tempo e toda atenção à palavra do Senhor. Ser como os crentes de Bereia que estavam ali avaliando, vendo se o que Paulo estava pregando estava de acordo com a palavra, verificando que se suas vidas, se suas famílias estavam vivendo de acordo com a palavra do Senhor, para não serem negligentes. Precisamos ouvir a palavra com atenção, meditar na palavra com atenção, para não sermos crentes que são negligentes com a salvação que receberam em Cristo. E o que isso tem a ver com a gente na vida prática? Aqui, com os crentes hebreus, ser negligente era se afastar da palavra do Senhor, era abandonar a vida com Jesus Cristo por causa da perseguição do império, por causa da perseguição dos outros religiosos. Mas como isso se aplica no nosso dia a dia? Porque não é só quando nós somos perseguidos, porque falar de perseguição aqui no Brasil é um negócio meio que parece que fora de cogitação disso acontecer. Está um pouco talvez distante da gente sofrer uma perseguição como os nossos irmãos no Oriente recebem. Talvez você não esteja sendo tentado a abandonar a sua fé em Cristo por causa do seu trabalho, por causa do seu chefe, por causa do governo. Mas como nós somos negligentes com tão grande salvação que nós recebemos? Pense na sua rotina. Quanto da sua rotina tem a ver com Cristo? E rotina não está necessariamente atrelado a você estar todos os dias aqui na igreja, a você estar envolvido em todos os ministérios possíveis. Mas a sua vida, você tem tempo? Na verdade, você tem tempo não, que tempo é uma questão de prioridade, então todo mundo tem tempo para fazer aquilo que tem como prioridade na sua vida. Porque a gente tem tempo para trabalhar, a gente tem tempo para lazer, a gente tem tempo para assistir um filme, e essas coisas não são erradas. Essas coisas fazem parte da vida. Mas o nosso tempo de dedicação ao Senhor, diariamente, através da leitura da palavra. Quantas vezes nos nossos lares nós temos tempo para assistir filmes de 2, 3 horas, mas não temos tempo de sentar ao redor da mesa 15 minutos, abrir um trecho da palavra do Senhor e você como homem levar a sua família à reflexão, sua esposa, seus filhos a meditarem na palavra do Senhor, a aprenderem do Senhor, e você terceiriza a instrução da sua filha nos caminhos do Senhor ao pastor, ao conselho da igreja ou ao professor da escola dominical. Isso é ser negligente com a salvação que nós recebemos do Senhor. É quando a nossa vida com Cristo, a nossa vida com o Senhor se resume ao domingo. Aquilo que a gente faz aqui. E durante a semana, a palavra do Senhor fica fechada. E a gente só abre no domingo, quando o pastor diz, abra lá em Mateus para a gente fazer a leitura continuada das Escrituras. Quando a gente não serve ao Senhor na igreja, infelizmente, meus irmãos, existe crente que não serve para bater um prego numa barra de sabão. Porque não quer fazer nada, não quer se dedicar. A agenda do reino não faz parte da sua agenda, mas a agenda do seu trabalho, a agenda do seu lar, do seu lazer, mas o servir ao Senhor na igreja, o convidar pessoas para ouvir da palavra do Evangelho, da palavra que te salvou um dia em Cristo, que fez você abrir os olhos. E a gente é negligente porque, às vezes, para fazer um serviço na igreja de evangelização ou um ministério, é uma luta, porque ninguém quer se dispor, ninguém quer servir, porque as pessoas querem ficar sentadas no banco. Isso é ser negligente com a salvação que nós recebemos em Cristo. Isso é ser negligente com tão grande salvação que você recebeu. Não é que você precise fazer algo para que você tenha a salvação, não, você tem. Não por obras, para que ninguém se glorie. Não vem de nós, é dom de Deus. Mas essa salvação nos leva a uma vida de serviço, a uma vida de gratidão ao Senhor, a uma vida que se dispõe a pregar o Evangelho, a uma vida que se dispõe a ser um professor de escola dominical para ensinar pessoas no Evangelho, a uma vida que se dispõe a conduzir a igreja em louvor, é uma vida que se dispõe a ser oficial na igreja, é uma vida que se dispõe a servir. É uma vida que se dispõe a viver o Evangelho fora das 4 paredes da igreja, porque aqui é fácil demais. Muito fácil para a gente ser crente na igreja. Chegar com a nossa família e ter um professor para ensinar
e ter uma igreja confortável para a gente sentar, um ar-condicionado, que bênção, tudo isso é bom demais. Mas pode fazer com que a gente seja negligente. A gente esqueça tão grande salvação que nós recebemos em Cristo e a gente viva de qualquer forma, sem se importar com a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor, a gente não se apega a ela. E ela não é parte da nossa vida, da nossa rotina. Ela só é parte do nosso domingo. Isso é muito pouco. Isso é ser negligente com tão grande salvação. Isso é ser negligente com aquilo que Cristo fez na cruz, por mim e por você. Porque muitas vezes a gente se acostuma com muito pouco, diante de muito que foi feito. Por isso nós precisamos, em primeiro lugar, nos apegar à palavra do Senhor, com firmeza. Mas em segundo lugar, a gente precisa também confiar na palavra do Senhor, para não sermos negligentes com tão grande salvação. Nós precisamos confiar na palavra do Senhor. Segunda parte do versículo 3 até o versículo 4, o texto diz o seguinte: a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito segundo a sua vontade. Na segunda parte do versículo 3, a ênfase está sobre Jesus, porque a palavra dele é confiável. É verdade que os anjos trouxeram essa mensagem e Jesus ele trouxe essa tão grande salvação. Mas desde o momento da sua aparição pública até a sua ascensão aos céus, Jesus ele expôs essa plena revelação redentora de Deus. Como a gente leu no capítulo 1, havendo Deus outrora falado por muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Mas um número incontável de pessoas não teve a oportunidade de ouvi-lo, de vê-lo face a face. Diante disso, o autor aos Hebreus reage a essa objeção de que as pessoas pudessem não confiar nessa palavra e dizer, não, e daí? A gente não ouviu? Quem é que garante que isso que vocês estão falando é verdade? O autor aos Hebreus vem com uma objeção para dizer que essa mensagem foi confirmada por meio daqueles que ouviram. Porque sinais, prodígios e milagres e dons do Espírito Santo completaram a proclamação da palavra nessas primeiras décadas, no nascimento e no desenvolvimento da igreja. E o livro de Atos está repleto de exemplos vívidos de milagres. Pedro, que curou um homem aleijado na porta do templo, censurou Ananias e Safira, restaurou a saúde de um paralítico, ressuscitou Dorcas, homem usado pelo Senhor que confiava na palavra do Senhor. Por isso, o Senhor usou para fazer prodígios e sinais. E esses sinais, prodígios e vários milagres evidenciavam que a redenção através de Cristo não abrange somente alma e espírito, mas toda a existência terrena do nosso ser. E finalmente também de toda a criação. Porque essa palavra ela tem uma abrangência que vai além somente da nossa vida. Mas ela abrange tudo. Mas não é para que a gente também viva de forma ávida por prodígios e sinais e milagres hoje. O Senhor sim é um Senhor que pode fazer milagres, que faz milagres. Mas o Senhor usou esse contexto de prodígios e sinais com aqueles homens para atestar a palavra de Deus. Para atestar que a palavra de Deus é a verdade. Por isso nós precisamos confiar nessa palavra, senão seremos negligentes com a palavra do Senhor. Senão seremos negligentes com tão grande salvação que nós recebemos em Cristo. E precisamos confiar nessa palavra de forma integral. A palavra que foi iniciada e depois ela foi confirmada pelos que a ouviram. Pela igreja primitiva. Por aqueles que receberam a revelação direta do Senhor, os apóstolos, registraram a palavra do Senhor sendo inspirados pelo Espírito Santo. Para que também, olhando nós para tudo aquilo que foi registrado, tudo aquilo que foi feito, a gente confie. Senão seremos negligentes com essa salvação. E meus irmãos, muitas vezes nós dizemos que confiamos na palavra do Senhor, confiamos no Senhor só da boca para fora. Isso não internaliza o nosso coração de fato. Nós precisamos crer que a palavra do Senhor é nossa regra de fé
e prática, de fato. E confiar na palavra do Senhor a tal ponto de vivermos ela de fato. Não escolhermos textos fáceis de viver. Não escolhermos aquilo que nos convém no momento que nos convém. Mas é vivermos a palavra do Senhor de maneira integral. É quando você no trabalho é tentado a ser desonesto. É quando você é tentado a dar, sabe aquele jeitinho brasileiro que a gente bem conhece? E a gente ser desonesto, indo de encontro com a orientação que a palavra do Senhor nos dá. Isso mostra que a gente não confia. É quando nós precisamos e nós colocamos diante do Senhor nossos dízimos e ofertas, e a gente se torna mesquinho e não se torna grato ao Senhor, porque a gente pensa que é o dinheiro que dá razão à nossa existência, é o dinheiro que garante nosso sustento. Nunca foi, nem vai ser. Quem garante o seu sustento é o Senhor. Quem garante o sustento da sua família, da sua casa, é o Senhor. Quem garante o seu trabalho é o Senhor. Não é o quão desenrolado você é, ou quão amigo do seu chefe, ou quão você se dedica no seu comércio, é o Senhor. Que a gente viu aí na pandemia que, do nada, negócios fechando, empresas fechando. Então não é quanto a gente se dedica ou quão famosa é nossa marca, mas o Senhor. Por isso nós precisamos ter coragem de viver essa palavra na prática. Ter coragem de fazer o que a palavra do Senhor nos instrui quando a gente tem um problema com o irmão, de ir lá e tratar. E muitas vezes a gente faz o caminho contrário. A gente torna o problema uma fofoca. E a igreja toda sabe, menos a pessoa. Porque nós não temos coragem de viver a palavra, de confiar na palavra do Senhor. É quando os pais buscam outros recursos além da palavra, que vão de encontro com a palavra no que diz respeito à educação dos seus filhos. Ah, mas eu não posso mais repreender. E agora está na moda a educação positiva. Pense num negócio ridículo, que é você não pode dizer não para a criança, você ensina de outra forma. Como é a história? E a gente esquece que a palavra do Senhor nos instrui a ensinar a criança no caminho que deve andar. Que a disciplina ela faz parte. E a gente perde nossa postura de homem, de mulher, para fazer de acordo com o curso desse mundo. É quando o homem não tem coragem para ser o líder do lar em casa e terceiriza isso para sua mulher, sobrecarregando a sua mulher. Não tomando a iniciativa. Isso não é questão de menosprezar a figura da mulher, não é isso. Porque cada um tem, o homem e mulher são iguais diante do Senhor. E confiando na palavra do Senhor, homem e mulher vai viver o seu papel de acordo com a palavra do Senhor. E não tendo medo de viver aquilo que o Senhor nos instrui em sua palavra. Porque viver a palavra é confiar, é não ter medo das consequências. Porque podemos sim ter consequências graves, sermos processados por causa daquilo que a gente fala, sermos demitidos dos nossos trabalhos, criarmos inimizades na família, na vizinhança, porque nós confiamos na palavra do Senhor e fazemos sem negociar aquilo que a palavra do Senhor nos orienta. Nós não devemos fugir da perseguição das pessoas porque nós seguimos o Evangelho, porque bem-aventurados são aqueles que são perseguidos por causa de Cristo. Então, meu irmão, se você vive de acordo com a palavra do Senhor, está acanhado porque pessoas estão criticando você por causa disso, se sinta feliz, se sinta bem-aventurado, porque feliz e bem-aventurado aqueles que são perseguidos por causa da palavra. Não caia na ladainha de que a palavra precisa ser atualizada, que ela é um livro antigo que não tem relevância para hoje. Ela tem relevância para hoje. É um livro antigo, sim, mas um livro que não precisa ser atualizado, porque do início ao fim, o que está registrado aqui é a palavra de Deus para a minha e para a sua vida. E não devemos trocar a orientação da palavra por nada que esse mundo tem a oferecer. Porque precisamos confiar para não sermos negligentes, para não sermos crentes fracos, que esquecem durante a sua caminhada de fazer os reparos necessários, que são necessários para a nossa vida com o Senhor.
Mas o nosso eu pecaminoso, ele quer continuar sendo negligente com a palavra do Senhor. O nosso eu pecaminoso, ele nos conduz a sermos negligentes porque ele nos faz não querer amar a palavra, ele faz não querermos ter alegria na salvação que recebemos do Senhor. E Davi orou assim, dizendo: Senhor, restitui em mim a alegria da tua salvação. Porque por um momento da sua vida ele foi alguém negligente. E a negligência de sua vida, a gente conhece a história. Do adultério vem a consequência de uma espada que não vai se afastar da sua família. E é um irmão que estupra sua meia-irmã. E é um irmão que mata o outro irmão. Depois o irmão que tenta matar o pai vendo o seu filho morrer. Tudo isso como consequência de alguém que foi negligente com tão grande salvação. Mas Davi, ele tinha esperança no Senhor, e é a mesma esperança que você e eu podemos ter. A esperança de um Deus que nos perdoa. De um Deus que restitui a alegria da nossa salvação, como restituiu a alegria da salvação de Davi, quando ele verdadeiramente se arrependeu dos seus pecados, se arrependeu de sua negligência e se colocou diante do Senhor. Por isso, meus irmãos, nós precisamos sondar a nossa vida diante do Senhor. O Senhor nos chama a voltarmos os nossos olhos a esse texto e perguntarmos ao nosso coração: eu estou apegado com firmeza à palavra do Senhor? Eu estou dando ouvido às verdades ouvidas em pregação após pregação, em estudo da palavra após estudo da palavra, em devocional após devocional? Eu estou firme para que jamais eu me desvie dessa palavra? Ou eu estou sendo negligente? Ou eu estou vivendo de qualquer jeito essa palavra? Eu te convido a sondar o seu coração essa noite diante do Senhor. Para que você não seja como aquela casa que eu disse no início. Que era uma casa bela no início, com piscinas, toda pintada, um gramado bem cuidado. Mas que com o passar do tempo, por causa da negligência do dono, se tornou uma casa com um matagal feio, com a pintura caída, cheia de lodo, com a piscina com a água verde que ninguém quer entrar. Qual é a sua situação hoje diante do Senhor? Você é uma casa que está fazendo os reparos necessários? Porque precisamos, na nossa vida cristã, fazer esses reparos. Gente, é que nem uma casa, não vai ficar bonita ali para sempre se ninguém estiver limpando, cuidando. É necessário podar a grama, é necessário colocar materiais químicos ali para tratar a água da piscina. É necessário pintar, é necessário ajeitar um cano ali para não dar vazamento. É necessário trocar uma coisa ou outra. É necessário reformar sempre. Senão a casa fica feia. Senão, como eu disse no início, como nós costumamos dizer, fica uma casa derrubada. Você é um crente derrubado? Você é um crente negligente com a sua salvação em Cristo? Você é alguém que não fez os reparos necessários e hoje a sua vida diante do Senhor é feito aquela casa toda destruída porque você tem sido negligente? Eu te convido a sondar o seu coração diante do Senhor. Se você tem sido um crente apegado às verdades pregadas, apegado à palavra do Senhor, continue fazendo as reformas necessárias na sua vida até o último dia da sua vida. Até o dia que Cristo te levar, porque aí não vai ser mais necessário fazer reparos, reformas, porque o pecado não vai mais assolar a sua vida. Mas se você tem sido negligente, a palavra do Senhor hoje, a palavra do Senhor aqui pregada te chama a se apegar com firmeza. Porque como nós escaparemos das mãos do Senhor, se formos negligentes com tão grande salvação em Cristo Jesus? Te convido a fechar os seus olhos, a orar diante do Senhor, a que você sonde o seu coração. Eu não conheço muitos dos irmãos que estão aqui, eu não conheço sua vida, mas o Senhor o conhece. Você sabe se tem sido alguém apegado à palavra do Senhor, ou se tem sido alguém negligente com a salvação. Que você medite nisso, que você ore ao Senhor pedindo que, assim como Ele fez com Davi, Ele restitua em você a alegria da salvação.
ore ao Senhor, feche seus olhos e se coloque em oração diante do Senhor. O que é que o Senhor falou ao teu coração essa noite? Vamos orar ao Senhor? Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, por tua palavra. Pelos teus filhos que o Senhor trouxe aqui. Talvez por alguém que ainda não conheça Cristo. De professar ou verdadeiramente seu coração. Que o Senhor, com teu Santo Espírito, aplique a tua palavra em nós. Para que possamos meditar na nossa vida, Senhor. Não podemos ser negligentes com tão grande salvação que nós temos em Cristo. Com a salvação que nós recebemos, a qual nada pode arrancar de nós. Porque o Senhor assim o garantiu. Que nem morte, nada, altura, profundidade, nenhuma criatura pode nos afastar de tão grande amor. Mas nos ajuda a não sermos negligentes, Senhor. Tem misericórdia de nós. Trata nosso coração. Nos transforma, Senhor. É isso que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.